Olá pessoal, hoje estou aqui para falar para você algo que foi essencial descobrir durante a minha gestação, que é quais são as principais fases do trabalho de parto, o que fazer em cada uma delas e qual a hora certa de ir para o hospital. Vem comigo que eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Bruna Cabral e esse aqui é o canal Mamãe Informada por Mim. Estou aqui hoje para falar para você sobre as fases do trabalho de parto. A primeira fase que eu vou falar com você hoje aqui nesse vídeo é a fase chamada pródromo. Nessa fase do trabalho de parto, você pode começar a sentir umas cólicas, mas não vai ser apenas a barriga endurecida, como a gente começa a sentir lá pro 6º mês de gestação. Vai ser umas cólicas um pouco mais fortes, mas sem ritmo algum. É uma sensação mais dolorida, como se fosse uma cólica menstrual. E também você pode sentir a perda do tampão mucoso. No meu caso, eu não tive a perda do tampão na minha fase de pródromo, no meu trabalho de parto. Essa fase ela pode durar dias ou até mesmo semanas. Então, o ideal é que a gente possa comer alimentos que possam ajudar a induzir o trabalho de parto, como abacaxi, tâmaras. Quando você identificar que você está nessa fase do trabalho de parto, eu fiz algo que me ajudou muito, que foi assistir um filme de comédia, como eu já contei aqui nos vídeos anteriores, principalmente no vídeo do Shake e no meu relato de parto. Se você ainda não viu, eu vou deixar os cards aqui em cima e o link na descrição para você. Durante a fase do pródromo, pode acontecer o rompimento da sua bolsa, que se chama bolsa rota. No meu caso, aconteceu isso. Nesses casos, a gente tem até 8 horas para poder chegar no hospital depois que acontece esse rompimento, se o trabalho de parto não avançar para as fases seguintes. A segunda fase do trabalho de parto que eu quero falar para você hoje chama-se fase latente. Nessa fase, você vai sentir uma cólica um pouco mais forte do que a que você estava sentindo na fase de pródromo. É uma cólica, assim, um pouco mais incômoda. Quando ela vem, você não vai conseguir conversar muito durante a contração. Um pouquinho mais forte, sabe? Assim, aquela cólica já que você fica assim, ai, que dor, calma aí, já vai passar. É isso. No meu caso, quando eu entrei nessa fase, não tinha ritmo e tinha um intervalo mais curto, mas também esse intervalo não tinha ritmo. Nessa fase latente. Nessa fase, você pode também ter mais perda do tampão, ou então pode ser que o seu tampão comece a sair nessa fase. O que me ajudou muito durante o meu trabalho de parto, quando eu estava na fase latente, foi ficar debaixo do chuveiro morno. Então, se você puder, fique debaixo do chuveiro. Se ainda estiver conseguindo escrever, é ideal que você escreva uma carta pro bebê nesse dia, contando como que foi o seu dia, o dia da chegada dele, como você preparou tudo. Eu me preparei para esse momento escrever a carta pro Gael, porém não consegui. Eu tava muito cansada, eu entrei no trabalho de parto de madrugada e acabou que eu não fiz a carta pro Gaelzinho. Mas eu fiz uns vídeos gravando mais ou menos o que tava acontecendo naquele momento. Foi o que eu consegui fazer. A próxima fase que eu quero falar pra você é a fase ativa do trabalho de parto. Nessa fase é realmente aquela fase que você deve ir pro hospital. Bruna, mas como identificar essa fase? É fácil. Essa fase é uma fase mais sensível do trabalho de parto. Você já vai ficar mais introspectiva, não vai querer muito conversar com as pessoas. Você já vai querer ficar ali naquele momento onde você só quer concentrar na contração. Foi no momento que eu já não queria gravar mais vídeo, eu não queria mais conversar com ninguém, eu só queria ficar ali sentadinha, quietinha no vaso, sentindo as minhas contrações quando elas vinham. E as contrações também vão estar vindo com uma duração maior que 40 segundos e com intervalos entre 2 a 5 minutos. Nessa hora é a hora de você ir para o hospital. Bruna, como que você vai me falar a hora de ir pro hospital se você teve o bebê dentro do carro? Gente, eu tive o bebê dentro do carro porque na hora que a Larissa falou assim, Bruna, tá na hora da gente ir pro hospital, eu falei bem assim, Larissa, mas eu preciso tirar umas fotos antes. Eu tava tão concentrada na contração, eu queria tanto ficar lá sentada lá no vaso, que quando chegou a hora de ir pro hospital, eu não tinha tirado nenhuma foto. Mas eu queria muito tirar foto aqui no quarto do Gael, eu queria poder registrar aquele momento. Ainda bem que eu tirei essas fotos em casa, porque senão não ia ter nenhuma foto no meu trabalho de parto. Sendo que a minha doula já tinha falado, Bruna, tá na hora de ir pro hospital, a gente tem que ir agora. Nessa fase do trabalho de parto, seu tampão também já vai estar saindo com um pouco mais de sangue e o seu colo do útero já vai estar solto. Essa é a hora de ir para o hospital. Nessa fase do trabalho de parto, as minhas contrações estavam durando em média 50 segundos de duração e 2 minutos de intervalo. Quando você estiver nessa fase, as suas contrações geralmente elas já vão estar bem ritmadinhas, com um tempo bem certinho e com um intervalo também bem correto. E então você vai chegar na fase do trabalho de parto tão esperada que se chama o momento expulsivo. Nesse momento você vai sentir uma vontade incontrolável de fazer força. Muitas mulheres confundem com a vontade de fazer cocô. Se você sentir realmente a vontade de fazer cocô, essa é a hora. Vá no banheiro e faça. Porque em pouco tempo você estará com seus bebezinhos no seu pacotinho de amor nos braços. As cólicas que você vai sentir nesse momento são cólicas bem fortes, mas bem fortes. Eu acho que é as cólicas que você nunca sentiu na sua vida, que a primeira vez que você vai sentir vai ser durante o seu trabalho de parto. Mas assim que eu tava terminando de tirar as fotos, eu senti uma vontade incontrolável de fazer força. Só que parecia muito com vontade de fazer cocô. Falei bem assim,
agora é hora de fazer cocô. Certeza, eu tenho certeza que é vontade de fazer cocô. Porém, quando eu cheguei no banheiro, não saiu nada de cocô. E eu sabia que essa era a sensação que eu tinha que sentir quando o bebê realmente estivesse para nascer. O ideal é que quando você já estiver nessa fase, você já esteja no hospital. Você também vai sentir uma ardência lá embaixo, que também é muito conhecida como círculo de fogo. Nessa hora vai ser o bebê coroando, ele vai estar laceando o seu períneo. Quando a contração vier, ele vai descer para encaixar mais e você vai sentir essa ardência. Quando a contração passar, você não vai sentir mais essa ardência, você vai sentir só durante a contração. Vai chegar um momento também que você vai sentir muita vontade de empurrar. Na verdade, você não vai controlar. O seu corpo vai fazer força sozinho. Estava escutando os áudios do meu irmão na hora que eu estava saindo aqui de casa. Olha só, ele estava mandando esses áudios aqui pra minha mãe na hora que eu estava saindo. Tá sentindo muita dor. Nossa, o corpo dela tá fazendo força sozinho pra nascer. Ela tá fazendo, o corpo dela já tá fazendo força. Entrar dentro do carro, eu vi uma vontade incontrolável assim, só que não era eu fazendo força, era o meu próprio corpo fazendo força. Eu não sei se você já escutou aquela frase que fala assim, o seu corpo sabe parir, o seu filho sabe nascer? Pois é, o seu corpo sabe parir, por isso que ele tá fazendo força sozinho pro seu filho nascer. Pode durar em média 1 hora, mais ou menos, nessa fase. No meu caso, quando eu comecei a sentir essa vontade, eu ainda estava aqui em casa. O hospital ficava em média 112 quilômetros de distância aqui de casa. Eu fui sentindo essa ardência durante a contração. Eu cheguei às 10h25 na porta do hospital. Quando foi às 10h32, eu já estava com o Caio nos meus braços. Depois que o bebê nasce, que você tem um bebê no seu colo, você pensa assim, trabalho de parto acabou, né, Bruna? Belezinha, tchau, tchau, agora é me recuperar. Nada disso. Depois que você consegue ter ali o seu bebezinho nos braços, tem uma fase que muita gente não fala. Vou deixar ela enquadrada aqui no momento expulsivo, porque ela também é uma expulsão, que é a expulsão da placenta. Antes de ter filho, eu pensava que era 10 vezes de dilatação, né? Então deve ser a cabeça do bebê junto com a placenta ali, encaixa pra lá e sai. Ah, sim! Não, mas depois eu fui pesquisar que primeiro nasce o bebê e depois a gente espelha a placenta pra fora. No meu caso, a minha placenta foi expelida muito facilmente. Eu não sei se foi porque a médica ajudou. Eu lembro que quando eu tava lá naquele momento com o Gael nos meus braços, tendo aquele contato pele a pele da hora de ouro, a médica virou pra mim e falou bem assim, Bruna, agora eu vou tirar a sua placenta. Então assim, eu acredito que o meu corpo, né, já tava expulsando a placenta, porque a partir do momento que o Gael saiu, eu não senti mais dor, né? O nosso corpo, ele continua contraindo para que o útero volte ao normal e para que a placenta seja expelida para fora. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram ou se ficou alguma dúvida relacionada às fases do trabalho de parto, que eu vou dar o meu melhor para conseguir responder todos vocês. E um beijo, fique com os erros de gravação. Hoje estou falando de parto, não. As fases do trabalho, não. Não é isso? Não. Não é, não. Estou aqui. Não. Bem-vindos de volta ao meu... Não. Volta ao meu canal. De volta ao meu... Não. Sejam muito bem-vindos de volta... Sentiram um pouco de... Não. No meu caso, no meu trabalho... Não. Pródromo. Você pode... Não. Trabalho de pródromo. Durante essa fase, no trabalho de parto... Não. No trabalho de parto... Não. A partir... Vai dar certo, agora vai. Trabalho de parto. Ei, vai dar certo. Não bom, né? No meu caso, eu não tive a ver. Não. Durante a fase de... Respira. Não vira. Com intervalos maiores que 40. Não. E as contrações também vão estar vindo com intervalos maiores. Não. E as contrações... vindo maiores que... Ouça. Fotos foi... muito conhecida por chamada... Não. Sabe assim, o seu corpo sabe... Diz assim... Não. Sabe... Eu não sei. Não. E depois disso... E pra que... Não, espila não. Pra que... Não. Então, pessoal, isso... Não. Esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estou amando produzir conteúdo pra vocês, viu?